Valendo, Gui? Valeu. Respira. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui. Agora à tarde a gente vai falar um pouquinho, trouxe o Gui aqui junto comigo, e a gente vai falar um pouquinho sobre os arquétipos do cientista de dados. Eu falei agora há pouco, sou Eduardo, trabalho no Instituto Capra já há algum tempo com ciência de dados. O Guilherme Machado está aqui junto comigo, estudante de biologia e acabou migrando para essa área de dados, então também é bem interessante ver o trabalho e a jornada dele aí. Depois, se quiserem conversar com o Gui, fiquem à vontade. A gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades analíticas, né? E o que são essas habilidades, como que elas funcionam e um pouquinho dos estilos de cada cientista de dados. Hoje, logo antes do almoço, eu acabei falando com vocês um pouquinho sobre os pilares da ciência de dados e o cientista de dados mais ligado no negócio, mais ligado na ciência ou mais ligado na tecnologia. Agora eu queria passar um pouquinho aqui para vocês sobre que outras coisas um cientista de dados precisa, e agora, independente de em que lugar ele está aí dentro dessa história. A gente está falando muito de hard skills, que foi o que a gente falou no começo. Tem que saber Python, tem que saber banco de dados, tem que saber uma série de coisas. E hoje em dia, cada vez mais, as soft skills são importantes. Eu diria que todo cientista de dados tem que ter um perfil curioso, tem que ser criativo. E aí tem gente que olha para mim e fala assim, criativo? Mas ciência de dados tem a ver com exatas, né? 2 mais 2 igual a 4. Só que dizem que na estatística até os matemáticos falam assim, não gosto de estatística, porque é tudo uma probabilidade de ser. E a gente precisa ter muita criatividade para transformar essa inteligência de dados em algo que seja usável na ponta por quem vai tomar uma decisão de colocar mais dinheiro ou não dentro de uma campanha de marketing, de quem vai tomar uma decisão se o cliente vai deixar de ser cliente ou não, e assim por diante. Então, tem várias coisas que são importantes nesse sentido, e inclusive amanhã tem uma conversa com o Pedro e o Gui de novo, falando sobre o papel da curiosidade dentro da ciência de dados. Então, se estiverem interessados, é um assunto bem legal. Hoje, mais cedo, eu apresentei esse gráfico para vocês, e está aí de novo, quem não estava aqui e quiser preencher as trilhas de conhecimento do cientista de dados, é só acessar o skills.capra.institute e vocês conseguem avançar e entender melhor quais são as trilhas, quais são as coisas que vocês deveriam saber, ou quais os próximos passos de aprender. Como eu falei, são pessoas dentro da área que vão ter que estar aprendendo cada vez mais. Hoje de manhã eu dividi em 3, de manhã foi 1 da tarde, já não era de manhã, né? Mas eu dividi em 3 grandes grupos: a ciência, a tecnologia e o negócio, quando a gente está falando de ciência de dados. E agora, na verdade, eu estou quebrando ainda a parte de negócio em negócio e analytics, tá? Isso é importante porque quando a gente está falando do negócio, a gente está puxando aqui para um papel mais de liderança. Então, liderança de time, formação de time. E quando a gente está falando de análise, a gente está falando de pegar os dados, manipular os dados e transformar em algo que seja comunicável para as pessoas depois. Dentro desses pilares, eu acho que tem algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, domínio sobre o contexto do negócio. Então, quando a gente vai analisar dados, eu sempre digo que é importante a gente ter o contexto dos dados. Por que ter o contexto dos dados? Eu preciso entender o que aqueles dados estão mostrando. No fim das contas, aquele monte de número numa planilha ou num banco de dados, nada mais é do que um comportamento, um processo ou uma pessoa que está sendo mapeada através de dados dentro do banco. Então, a gente precisa entender isso. A gente está buscando por padrões, por comportamentos de informação ali dentro.
E, obviamente, como eu falei mais cedo, a gente precisa de curiosidade para investigar esses dados, para entender melhor o que acontece. Não existe uma fórmula pronta, não adianta vocês chegarem e falarem assim, qual que é a fórmula para eu fazer uma análise de dados? Qual é o processo para eu fazer uma análise de dados? Não tem uma forma da gente aprender e fazer isso de uma vez, não tem uma receita de bolo, tá? Eu até brinco que se um de vocês quiserem ficar milionários, aí é o momento que todo mundo para prestar atenção, se quiser ficar milionário, é só escrever a Bíblia da Ciência de Dados. Todo mundo quer comprar esse livro, até eu compro, tá? Se vocês publicarem. O primeiro que publicar vai ficar milionário. É difícil porque junta muitas áreas diferentes, então é super difícil a gente fazer. Não tem um caminho melhor ou mais correto. Na verdade, a gente precisa ir avançando nas coisas e entendendo cada vez melhor o que a gente tem de dados e como a gente está ajudando a empresa, a ONG, enfim, o que a gente estiver trabalhando para conseguir melhorar a nossa análise e o resultado. Ou seja, não vão ter os unicórnios. Eu já matei os unicórnios na apresentação passada, que sabem tudo de tudo, né? E a ideia aqui é justamente a gente falar um pouquinho sobre os aspirantes analíticos. E a gente tem um estudo dentro da Capra que vocês podem acessar via capra.institute/IRA, tá? Que é o Insights das Habilidades Analíticas do Futuro. É gratuito, vocês entram lá e conseguem baixar. Se vocês entrarem no capra.in/estudos, vocês vão ver mais um monte de estudo que tem lá, e é bem legal para vocês entenderem isso. Dentro do Insights das Habilidades Analíticas, a gente tem um dos tópicos lá falando sobre os arquétipos dos cientistas de dados. E aí eu vou passar a palavra para o Gui, que vai falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês agora. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Edu. Então, como o Edu estava apresentando agora, a gente fez um estudo chamado de aspirantes analíticos, onde a gente tentou fazer um mapeamento de como seriam arquétipos de personalidade das pessoas que estão adentrando agora o campo da ciência de dados e o campo de trabalhos de dados no geral. Dentro da Capra, a gente trabalha tanto com organizações e indivíduos que estão interessados em quebrar, decodificar um pouco mais o processo de tomada de decisão e de cultura analítica. E uma das grandes preocupações de muitas dessas pessoas, justamente dos aspirantes analíticos, das pessoas que estão adentrando esse tipo de mercado, é de que a capacidade de mexer com uma ferramenta tecnológica ou de domínio de uma linguagem de programação é o principal fator limitante para ser um profissional de sucesso desse campo. O que a gente aponta aqui justamente é que, na verdade, o mais importante para esse processo é ter um pouquinho de o que é uma metodologia científica, o que é um método científico de fato, saber quebrar estruturas de processos através de uma luz da ciência, para que esse processo se torne mais entendível e assim decodificável de um ponto de vista analítico. A gente consegue estruturar as coisas, colocar em caixas e assim tornar processos mais eficientes, não necessariamente com linguagens de programação e tecnologias, mas sim com domínio de negócios ou inclusive domínio de campo prévio. Sim, a gente acredita muito que qualquer conhecimento que se obtém antes mesmo de um início de carreira vai ser fundamental para se encontrar enquanto profissional. Então, por isso que a gente mapeou aqui cerca de 5 profissionais, cerca de 5 arquétipos de profissionais diferentes, que vão estar sempre presentes nesse mercado de trabalho. Pode passar, Edu. O viajante, ele é um arquétipo que é um dos mais abrangentes dentro de uma organização. Ele vai estar presente nas múltiplas áreas e departamentos, ele vai estar passando por lá, entendendo o negócio, ajudando a tomada de decisão dentro das suas áreas, ajudando justamente isso que eu estava comentando, de quebrar o processo em etapas de maneira a fazer ele mais compreensível, e assim ele vai sentir a vontade com os diferentes tipos de culturas que vai ter dentro das diferentes organizações e saber falar as linguagens das outras pessoas que tem dessas organizações, seja das pessoas mais analistas ou das pessoas mais de nível gerencial. Esse é um papel, então, que tem um domínio de linguagem muito mais de negócios do que propriamente de hard skills. Ele vai ir muito mais para o lado do soft. Então, se a gente passar aí para ver onde ele se encaixaria naquela roda de habilidades, onde a gente vai estar fazendo o mapeamento da posição deles,
a gente vai ver que habilidades de negociação, gestão de projetos e perguntas de negócios vão puxar muito mais para as skills que compõem esse tipo de arquétipo. Também junto de habilidades de Business Analytics, que são reports, data views, comunicação, principalmente storytelling, que são para auxiliar as pessoas dos outros departamentos a entenderem o que está rolando dentro da empresa, a entenderem o processo de consumo de informação e como esse fluxo de informação está ocorrendo. Um pouquinho de termos e conceitos técnicos vai ser necessário também para ele poder fazer a ponte entre essas duas questões, mas isso não vai ser o conhecimento principal dele. Vai ser sim mesmo a tradução entre as pontes entre as áreas, fazendo a ponte entre os departamentos da empresa. O performer, a gente diz que ele é o porta-voz da cultura analítica dentro da organização. Ele vai puxar essa bandeira de trazer processos mais estruturados, de saber organizar times de uma maneira mais eficiente e de saber organizar os fluxos de tomada de decisão de um jeito que a gente consiga tanto imputar melhor os dados que a gente está colecionando e coletando, e tanto futuramente estruturar isso de maneiras mais complexas a encaixar ainda mais os profissionais dentro da organização e basicamente dissipar as capacidades de cada um ao longo de departamentos de uma maneira mais abrangente, então, expandindo mais as capacidades da empresa. Se a gente olhar para a roda analítica dele, a gente vai ver que ele está bem posicionado no negócio, ele vai ter que ter um conhecimento de construção de KPIs, que é justamente saber avaliar o negócio, saber criar métricas de avaliação para saber como estruturar isso de uma maneira mais eficiente, análise de performance, saber ler e interpretar esses dados, então, para poder gerar essas análises de performance mesmo, a partir das métricas desenvolvidas antes. Mas gestão de times analíticos vai ser também um ponto importante para justamente saber lidar com as pessoas, saber lidar com as diferentes personalidades que elas possuem e saber fazer uma alocação eficiente, um encaixe melhor delas dentro do processo de negócios. Para depois, a gente fala sobre o ilusionista, que parece um pouco de golpe, assim, mas na verdade é muito mais de uma pessoa que sabe enxergar, tem o domínio de perguntas de negócio de uma maneira que ela sabe enxergar os dados da empresa, as informações que rodam lá, mesmo de uma maneira pouco estruturada, a fim de trazer algo que é de muito valor aparente. Saber contar a história a partir da informação que roda pela empresa e saber estruturar essa história com skills de storytelling e de data viz, principalmente, vão permitir que esse profissional se destaque nesse campo que também é um pouco de tradução de dados, mas é ainda menos ligado ao negócio do que a gente está falando do viajante, e ele vai ter um pouquinho mais de domínio de hard skills, mas é um domínio ainda mais de conhecimento de curiosidade, assim diria. Se a gente dá uma olhadinha na roda analítica dele, então, a gente vai ver que para negócios, principalmente perguntas de negócio, vão ser o principal apoio dele. Ele vai estar quase centralizado, de uma maneira que ele precisa ter um campo um pouco mais abrangente, assim, ele é uma espécie até um pouco mais de coringa, apesar de um coringa não existir. Para Business Analytics, então, como está falando, Data Viz Storytelling, seja lá se tu vai usar um ggplot de uma maneira mais técnica ou se tu vai estar usando mesmo slides de PowerPoint para contar essa história, o importante é que tu saiba demonstrar essas informações de uma maneira que o resto da organização consiga consumir. Conhecimento sobre os diferentes tipos de produtos de dados vai ser interessante para justamente ele poder estruturar isso no produto final, não necessariamente num report de Data Viz, assim. E análises exploratórias também para saber consumir esses dados com o rigor estatístico que é normalmente necessário. Um pouquinho de modelagem e matemática e estatística vai se mostrar interessante também, para saber fazer essa estruturação e contar essa história depois. E para experiências tech, a estruturação de dados ainda vai ser muito importante. Um pouquinho de SQL e Python normalmente ajuda para elevar um pouquinho o nível de como contar essa história e de como visualizar essa história toda. O alquimista, ele já é um pouquinho mais perto daquilo que a gente conhece como um cientista de dados padrão. Ele vai estar pegando bancos de dados não estruturados, vai estar criando novas variáveis a partir desses bancos de dados para contar uma história diferente daquilo que os dados já mostram. Muitas vezes o que a gente começa num projeto de ciência de dados é um limitante os dados que a gente tem comparado ao objetivo que a gente quer chegar, a pergunta final de negócio que a gente tem. Justamente o que esse cara vai fazer é transformar em ouro esses dados que são aparentemente não suficientes, mas com apoio de metadados e dessa visão de cruzar variáveis, ele consegue tirar muito valor de dados não estruturados para o negócio.
Se a gente visualizar, então, como é que ele fica na rodinha, ele já puxa bem mais para o lado de Science Tech, ele vai precisar de um conhecimento de algoritmos de experimentação para saber como esses dados rodam no ambiente real de negócios e para saber como eles se encaixariam no modelo algoritmo. Modelos avançados também vão ser bem interessantes para o cara saber ter uma gama maior de habilidades, mesmo plotando num modelo de previsão, por exemplo, para saber como o dado futuramente vai conseguir responder. E também análises preditivas, justamente, mineração de dados, para conseguir extrair dados normalmente não estruturados de alguma base de texto, assim, saber utilizar, então, o modelo de processamento de linguagem natural. E metodologia científica vai ser justamente um pilar muito importante para essa estruturação. Para as categorias de tech também, SQL e Python. SQL é a base de qualquer trabalho de dados e de puxar, assim como o Edu já falou hoje de manhã, um conhecimento de bases relacionais e não relacionais é um pouco sobre isso. Python, ultimamente, é a principal ferramenta hard de um cientista de dados desse tipo, apesar de que R também se mostra, inclusive JavaScript também se mostram tão funcionais quanto. Isso tudo depende, então, do background de experiência prévio que esse profissional vai ter. Machine Learning, estruturação de dados, Machine Learning principalmente, então nesse aspecto, que é de saber utilizar, para poder depois, dados não estruturados, por exemplo, classificar dados não estruturados, muito provavelmente tu vai utilizar um algoritmo de aprendizado não supervisionado. Então, é isso aí que vai apoiar esse profissional a trazer mais valor para o negócio. O construtor, ele é um profissional de background bem mais hard, então. É aquela pessoa que já passou muito tempo no computador já, e tem um conhecimento bem mais profundo de ferramentas técnicas, e principalmente linguagem de programação e manipulação de bancos de dados. Ele sabe o quão importante é uma estrutura bem fundada dentro de um banco de dados para o negócio e para a estruturação desses dados futuro. Então, ele vai permitir que a organização ele vai estruturar esses dados da organização de uma maneira a trazer uma facilidade maior para o trabalho de dados da empresa aqui para frente. Se a gente plotar ele ali no radar, então, a gente vai ver que ele realmente está pendendo bem mais para o tech. Ele vai ser o cara que vai conseguir trabalhar com Big Data, vai conseguir trabalhar com bases de dados grandes e não estruturadas, saber como preencher essas lacunas, saber trabalhar com Missing Data, saber como preencher o que está faltando, saber como trazer uma integração de dados maior entre as bases de dados diferentes da empresa, conhecer estruturas de dados como Data Warehouses, Data Lakes, para construir isso na empresa e aumentar esse pipeline analítico, então. E um pouco de governança de dados também, para justamente saber como o trabalho que esses dados, um dado, ele não é apenas uma informação dada, né, mas ele é uma estrutura informacional que acarreta diferentes impactos na sociedade depois. Então, saber como esses dados estão sendo trabalhados de uma forma a não causar futuros problemas, assim, digamos, como a gente já fala, o quanto normativas como a LGPD são importantes e como é importante ter isso em mente para a criação de qualquer pipeline de dados. Esse cara aí vai ter que estar presente nesse aspecto de criação. Se a gente botar os 5, então, a gente vai ver que existem ainda algumas lacunas a serem preenchidas, existem alguns cantos que não foram tão preenchidos, mas o objetivo desse trabalho não era de trazer um mapeamento de profissionais de verdade, era muito mais de trazer arquétipos que pudessem ajudar aspirantes analíticos a se identificarem e dar um empurrãozinho inicial para aquela pessoa que se sente um pouco perdida em um campo que é novo, ainda está estourando, tem muita oportunidade e é muita procura ao mesmo tempo. Legal, Gui, obrigado. Eu queria que vocês olhassem para isso com um olhar de quem está tentando entrar na área ou buscando oportunidades na área e enxergassem que a gente não precisa de uma pessoa que é um cientista de dados, a gente precisa de várias pessoas, um time, como eu falei mais cedo. Então, a gente, na verdade, tem necessidades diferentes. E aqui entra um pouco do papo que a gente acabou tendo mais cedo, que é a gente precisa educar ainda muitas vezes as empresas que estão tentando contratar esse tipo de profissional. Porque ela olha para isso daqui, ela sabe que ela precisa de um desses arquétipos, mas muitas vezes ela não sabe qual. E aí ela fala assim, eu quero um cientista de dados. Entra no Google, cientista de dados é o tal do unicórnio que a gente já matou. Então, algumas dicas de desenvolvimento analítico que eu deixo aqui para vocês. Eu diria o seguinte, número 1, use a sua personalidade para guiar o seu processo analítico.
cada pessoa tem um background diferente, cada pessoa tem uma vivência diferente, tem uma etnia diferente, tem um gênero diferente, e tudo isso em conjunto faz com que vocês tomem caminhos específicos na hora de fazer uma análise de dados. Por isso é tão importante ter um time diverso. Por isso é tão importante a gente conseguir encontrar coisas legais ali no caminho. Minha segunda dica para vocês é: evite ficar dentro de caixas, evite falar assim, não, eu sou só engenheiro de dados, eu só trabalho com a transformação de dados para o banco de dados, ou eu sou só uma pessoa que cuida de modelos e assim por diante. A gente está, na verdade, buscando pessoas que consigam procurar padrões, que consigam procurar as coisas e ser criativos no momento de fazer a sua análise. Desenvolver hard skills, programação, banco de dados, etc., é super importante. Mas se eu tivesse que dar para vocês uma dica de uma coisa que vocês não podem deixar de ter para ser um bom cientista de dados, aprendam a aprender. Aprendam a aprender porque vocês vão entrar nisso e vão aprender para o resto da vida. Todo dia sai software novo, todo dia sai ferramenta nova, todo dia tem problemas de negócios novos. Quando você resolver um problema, as pessoas vão aplaudir você e na semana seguinte elas já vão ter um problema novo, que elas não tinham pensado ainda, porque elas ainda estavam paradas no problema anterior. Eu queria deixar aqui um convite para vocês. Na verdade, esse slide eu vou até pedir desculpa, ele está errado, ele está como 14/11, que foi da campus passada que a gente foi, mas hoje, no final do dia, desculpa, não é hoje não, amanhã, na hora do almoço mais ou menos, a gente tem uma palestra falando sobre o mercado de trabalho. Qual é a faixa salarial do cientista de dados, o que as empresas estão procurando mais e coisas do tipo. Então, fiquem à vontade aí para se juntar a nós. E agora a gente tem aqui uns minutinhos, queria ver, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira puxar, trazer? Sim? Não? Talvez? Não? Então é isso, gente. Muito obrigado.